De um truque com lançamento de punhais para sobrevivência misteriosa em uma caixa perfurada com espadas. A habilidade de executar truques foi aperfeiçoada por muitos séculos. Por isso não é de se estranhar que muitos dos velhos truques perigosos ainda deliciem o público. No entanto, apesar da natureza banal de muitos truques perigosos, ainda não tá claro como os ilusionistas os realizam. E o mais importante, como eles conseguem ficar sãos e salvos. Bem, você vai descobrir agora. Olá, amigo! Nesse vídeo vamos te mostrar as revelações dos truques mais perigosos do mundo. O truque com lâminas. Esse truque é demonstrado durante a performance de um mágico japonês que executa sob o pseudônimo de Tamba. No início do truque, o homem se aproxima do público e lhe permite ver por si mesmos que a lâmina é real. Ele até dá a lâmina a um dos juízes para cortar um pedaço de papel com ela. Em seguida, o mago come a lâmina e então o papel, e em seguida toda uma pilha de lâminas. Ele lava tudo para baixo com um estranho líquido em um copo. Em seguida, o mago faz vários movimentos de deglutição. Depois de alguns segundos, ele começa a extrair o fio de sua boca, em que todas as lâminas que ele engoliu estão dispostas em cadeia. Será que ele realmente as engoliu? Na verdade, o mágico coloca as lâminas em sua boca, mas elas não são tão afiadas como parecem. A fim de colocar apenas as lâminas seguras na boca, o mágico discretamente as mistura antes de iniciar a parte principal do truque. Além disso, quando o jurado corta o papel com uma lâmina, o mágico forçosamente puxa as metades em diferentes direções, o que tornava a tarefa muito mais fácil, mesmo quando se usa uma lâmina sem ponta. Ele não engoliu a lâmina que o juiz cortou o papel, mas a colocou atrás de sua bochecha esquerda, onde ele habilmente segurou para que não interferisse em seu discurso ou mesmo mastigar o papel. A propósito, o jornal também não é real. É um papel comestível que se dissolve facilmente quando entra em contato com a saliva. Esse conjunto pode ser comprado online. Uma pilha de lâminas falsas é colada com açúcar e pré-ligada em cadeia. A tarefa do mago durante o desempenho é não deixar o público ver essa corda. Quando Tamba finge beber um copo, na verdade ele cospe todas as lâminas que foram previamente escondidas atrás da sua bochecha esquerda. Assim, apenas a pilha pré-preparada na corda permanece na boca. Engolir lâminas falsas não parece muito impressionante para você? Então o que você acha de engolir espadas? Ou sobre a sobrevivência em uma caixa com dezenas de espadas atravessadas? Definitivamente vai ser pior engolir lâminas, não é? Fique atento e assista o vídeo até o final para ver todos esses e outros truques, bem como seus segredos. Engolir espadas. Outro truque clássico e segredo que poucas pessoas conhecem é a deglutição de espadas. Na verdade, esse truque foi inventado na Índia 2000 anos antes da nossa era. Ele é praticado por fariques. Desde então, o foco tem melhorado significativamente. Por exemplo, no show, um artista chamado Alexander Magala não só demonstrou engolir espadas, mas também fez várias cambalhotas com uma espada em sua boca. Alguns magos engolem não uma, mas várias espadas ao mesmo tempo, e em seguida traz de volta para dar ao público uma oportunidade de verificar sua força. Mas como você pode dizer se as espadas reais são usadas no ato e se elas são engolidas? Na verdade, existem duas maneiras de se fazer esse truque, com a ajuda da ilusão e com a ajuda das reais possibilidades do corpo. Sim, alguns mágicos realmente aprendem a engolir uma espada, enquanto apenas 1 em 250 milhões de pessoas na Terra são capazes de fazer perfeitamente com precisão. Como os mágicos fazem isso? A resposta é simples. São anos de treinamento e numerosos exercícios que ajudam os mágicos a superar o seu reflexo de vômito e até mesmo aprender a assumir a posição ideal do corpo para o truque, endireitando o esôfago. Esse truque tem a segunda opção, que é muito mais segura. Nesse caso, o mago usa uma espada de plástico que pode se dobrar sem o espectador notar. Então, quando se realiza esse truque com essa espada, não é realmente engolida, mas só dobrada dentro da boca. Assim que o mágico puxa o cabo, a espada começa a se revelar precisamente, mostrando ao público a ilusão de extrair a lâmina. Caixa com espadas. Esse truque é considerável especialmente espetacular, já que seu segredo é muito difícil de revelar quando visto de fora. Normalmente, uma caixa de papelão ou madeira é usada para o foco, que é instalada solenemente no meio do palco. Uma assistente é convidada. O mágico ajuda a entrar na caixa e fecha a tampa. Em seguida, ele começa a fincar espadas ou estacas na caixa uma por uma para que elas perfurem a caixa completamente. Às vezes, o mágico ainda convida alguém do público para furar a última espada na caixa e assim confirmar a autenticidade do truque. Em um dos shows americanos, um espectador, em vez de perfurar a caixa horizontalmente, enfiou uma espada verticalmente por cima. O público congelou em horror.
Mas o mágico rapidamente removeu todas as espadas da caixa e a assistente apareceu ilesa. Qual o segredo? Normalmente a caixa é feita especialmente tão grande que a assistente teria muito espaço para ficar em segurança dentro. Após a tampa da caixa ser fechada, a assistente deita na parte inferior e tenta se pressionar no canto tão firmemente quanto é possível. Mas é o suficiente para permanecer sem arranhões em um truque tão perigoso? Para proteção adicional, na parte inferior da caixa há 2 telas de proteção, que a assistente usa para cobrir seu corpo. As telas são feitas de um material emborrachado leve, mas muito forte que as espadas não podem perfurar. Mas como a menina conseguiu sobreviver a uma espada cravada verticalmente por um espectador? Como regra geral, para executar um golpe fatal, um juiz ou espectador é convidado para o palco que realmente enfia a espada, mas lentamente e não particularmente fundo. Imediatamente o próprio mágico entra em cena e é ele quem enfia a espada até o fim, para que ela atravesse a caixa e apareça na parte inferior. O que a assistente está fazendo nesse momento? Enquanto os membros do júri são convidados ao palco, ela muda de posição na parte inferior da caixa e vira para cima para ver o que está acontecendo. Quando uma pessoa começa a fincar uma espada, ela vê e empurra a lâmina com a mão para que ela eventualmente desvie do seu corpo. Assim, quando o mágico aumenta a pressão e perfura a caixa completamente, a espada já está definida na direção correta e segura. A caixa de queda. O ilusionista Damian Aditya é especializado em truques em que escapa das situações mais difíceis. Em um dos programas de TV americanos, executou um truque durante o qual ele escapou milagrosamente de uma caixa de madeira suspensa no alto do palco. Para complicar o truque, Damian foi algemado e a tampa da caixa estava bem fechada com grampos de ferro. A caixa com Damian foi suspensa por cordas, sob uma das quais uma vela foi colocada, que era para botar fogo. O público é dado a entender que quando a corda queimar, a caixa vai cair mesmo nas terríveis estacas que foram instaladas com antecedência e são capazes de perfurar qualquer um. Para dar um efeito adicional, as tochas são por vezes incendiadas durante a apresentação. E assim, Damian precisa sair da caixa antes que o fogo queime a corda. O mago consegue se libertar das algemas, mas ele claramente não tem tempo suficiente para sair da caixa. Durante as filmagens, a corda foi queimada e a caixa cai, mas ficou presa no meio do caminho. Isso foi declarado um problema técnico. Isso criou uma tensão adicional no local enquanto os juízes olham para uma estrutura quebrada. Damian aparece por trás deles. O segredo desse truque é bastante simples. Se você olhar de perto a estrutura, você poderá ver uma tela preta atrás das prateleiras com a caixa. Quando a caixa cai, está supostamente presa. Ele imediatamente abre o fundo e Damian sai. Claro, a caixa fica presa exatamente no lugar onde a passagem secreta é feita na tela preta. Através dela, Damian vai para o outro lado dela e desce as escadas atrás do palco. Agora ele só tem que fazer seu caminho através dos corredores e entrar no auditório para chegar perto dos juízes. Equilibrar-se em uma espada. Esse é outro truque que parece extremamente perigoso. Durante esse truque, 2 assistentes colocam o mágico em uma espada em uma posição vertical. O mágico apenas se equilibra sobre ele por um tempo e então a espada o perfura. Como esse truque é realmente realizado? O fato é que sob as roupas do mágico ele coloca uma correia de suporte especial com um espaço para a espada. A ponta afiada é empurrada discretamente e o mago distribui uniformemente o peso do corpo, esperando o momento em que a espada falsa vá afundar um pouco mais. E a parte superior da lâmina vai atirar para fora a partir da frente da correia. Enquanto se agacham na parte inferior da espada, o mágico estremece, distraindo a atenção do espectador dos pequenos detalhes técnicos. Alguns ilusionistas adicionam rotações a este equilíbrio na espada para torná-lo mais espetacular e dramático, mas na verdade o mecanismo é simples e até mesmo banal. Mas como parece impressionante no palco! Jogando punhais. Pessoas que já tentaram jogar dardo sabem quão difícil é acertar o alvo com precisão a partir de uma longa distância. Você lançaria um dardo se soubesse que alguém estava de pé na frente do alvo? Provavelmente não, porque é loucura. Mas para mágicos profissionais, a tarefa de acertar o alvo é muito mais fácil. Por quê? O truque clássico com facas e punhais muitas vezes você vê nos filmes requer a presença de um assistente. Normalmente os mágicos aprendem a um grande círculo de madeira e giram e, em seguida, começam a arremessar as adagas. Parece ser muito perigoso, mas quando o círculo para, o público é convencido de que a assistente está sã e salva. O segredo desse truque é que, na verdade, o mágico não lança qualquer punhal no alvo. Usando velocidade manual e distrações no palco depois do balanço, ele esconde os punhais em um bolso secreto de sua jaqueta ou colete, e atrás do alvo de madeira é, na realidade, outra assistente que é responsável pelo funcionamento de um mecanismo especial que proporciona punhais para fora. É claro que
que no final do truque haverá exatamente a quantidade de punhais que o mago supostamente atirou no alvo, distraindo a atenção do público para que ninguém perceba que o truque recai inteiramente sobre os ombros do ilusionista, que atua como figurativa durante a apresentação. Escreva nos comentários o truque que você sabe fazer e também se inscreva no canal.